E aí, galera, vamos lá? Hoje nós vamos estudar aí a parte, né, começar a estudar eletroestática, tá bom? Depois nós vamos passar para eletrodinâmica, tá? Eu falei algumas coisas sobre resistência para vocês, mas antes eu quero frisar algumas partes que são importantes para gente na Física 2, nessa parte da questão da parte elétrica, tranquilo? Deixa eu só... Beleza, vamos lá. Então, olha só, tudo começa, né, obviamente, com as nossas cargas elétricas, tá bom? Que nós vamos ver como se fosse o elétron mesmo, tá? Da química, né? Nós temos o átomo, e dentro do átomo nós sabemos que tem um núcleo, que são os prótons, as cargas positivas, e tem em volta desse núcleo, né, várias camadas. E essas camadas, dentro dessas camadas, nós encontramos as cargas negativas, né? Que ficam em torno desse núcleo, ok? Enfim, o objetivo não é estudar o átomo em si, focar o que essas cargas elétricas elas fazem, né? Ou seja, elas têm uma carga ou positiva ou uma carga negativa. Então, elas conseguem carregar aí com eles uma carga elétrica, seja ela positiva ou seja ela negativa. E é a partir daí que nós vamos começar a estudar o que essas coisas vão acontecer. Então, olha aí, no material eu digo que a carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, né? Que eu acabei de falar. A unidade da grandeza de carga elétrica no sistema internacional de unidades é Coulomb. Está representado pela letra C. E aí, olha só, eu disse como os elétrons possuem carga positiva, né? Então, prótons, né? Possuem as cargas positivas. E a carga do próton, que a gente representa por esse Ezinho aí, ó, né? Um próton, né, tem a carga aí, sua unidade, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Aproximadamente a carga de um próton. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E o elétron também tem a mesma carga em módulo, tá? Porém, como a carga do elétron é negativa, então o Ezinho, né, que a gente representa Ezinho como sendo a carga elétrica mesmo dele, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, beleza? Então essa unidade é aproximada. Não necessariamente a gente tem que adotar essa unidade constante, né? Essa unidade direto, né? Cada questão aborda de uma maneira diferente. Porém, 90%, botar assim, mais ou menos, aproximadamente 90% das questões abordam a carga elétrica do próton positiva e a carga do elétron negativa, e as duas de módulo 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tranquilo? É a carga do próton e do elétron. Beleza, ele fala assim, ó, o valor da carga do próton e do elétron é chamado de quantidade de carga elementar. Ezinho, né? E possui valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. E é isso mesmo, olha só. Cada tracinho, quando a gente coloca um menos, representa um elétron. E cada menoszinho do elétron representa menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, esse Ezinho é cada prótonzinho, né? Vou botar cada cargazinha do próton, né? Então, por exemplo, se tiver 3 prótons, então vou fazer 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se tiver 5 elétrons, 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 negativos, né? Então é isso. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 representa a quantidade de carga que vai ter de próton e de elétron. E aí, né, é interessante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tiver um próton, né, ou algum ser, né, botar algum corpo, é óbvio que esse corpo ele é composto por átomos, né, e nesses átomos eu tenho aí prótons e elétrons. E se por um acaso esse corpo tiver mais prótons que elétrons, ele vai estar carregado, ele vai ter carga elétrica positiva, carregado positivamente, né? E se ele estiver com mais cargas negativas, ou seja, mais elétrons do que prótons, então ele vai estar carregado negativamente, tranquilo? Então isso aí
a gente já começa a falar um pouco sobre essas cargas aí diferentes de prótons e elétrons, né? E aí a fórmula que nós temos aqui, ó, para calcular a quantidade de cargas elétricas, utiliza a seguinte expressão, né? Q, que é a quantidade de carga, é o Qzão, é igual a N, que vai depender de quantos prótons ou quantos elétrons eu vou ter no corpo, vezes E, que é o Ezinho, que é a chamada carga elétrica elementar, né? Que é na verdade, o valor, né, dessa carga elétrica, do próton e do elétron. Então, a quantidade de carga que um corpo vai ter vai ser N, que é a quantidade de elétrons ou de prótons, vezes E. Se a gente reparar, ele fala que N é a quantidade de elétrons. Por quê? Porque não existe essa questão de o corpo estar carregado, ele está cheio de elétrons. A questão é o seguinte, é que para um corpo ele perder prótons, né, ele tirar prótons do corpo, eu tenho que gastar uma energia muito grande. Por quê? Porque o próton, né, a carga positiva, que faz o núcleo, que faz, na verdade, a massa, né, do átomo, ele é muito denso, ele é pesado demais, né? Então, é muito mais fácil eu colocar mais elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo, né, e esse corpo ele está carregado com cargas positivas e negativas, e quantidades iguais, mesmo número de cargas positivas e mesmo número de cargas negativas. E aí eu quero deixar ele negativo. O que eu penso? Só tirar as cargas positivas. Só que para tirar as cargas positivas dá muito trabalho. Eu tenho que gastar muita energia para tirar essas cargas positivas. Então o que eu vou fazer? Em vez de tirar as cargas positivas, eu dou mais cargas negativas. Porque aí ele fica com mais cargas negativas do que cargas positivas. E aí ele fica carregado negativamente. Então, o corpo, eu nunca vou ganhar prótons ou perder prótons, né? No nosso estudo, eu vou ganhar elétrons ou perder elétrons. Porque o elétron, ele é muito mais fácil da gente conduzir ele, né? Da gente dar elétrons ou tirar elétrons, né? Por isso a gente fala que um corpo ele é eletronegativo, beleza? Ou seja, ele tem facilidade de ganhar elétrons ou facilidade de perder elétrons. E a gente nunca fala de prótons por causa desse motivo. O prótons ele é muito difícil da gente conduzir devido à sua massa ser bem intensa, beleza? Então aí a gente já começa a trabalhar então com carga elétrica falando apenas dos elétrons, né? Então, e aí a gente já sabe que N, né, é a quantidade de elétrons que eu vou ter. Então a quantidade de cargas, aí que tá, N é a quantidade de elétrons que eu vou ter sobrando, beleza? Então não adianta nada eu ter 5 elétrons e 5 prótons, né? E aí eles vão se cancelar, cada elétron se cancela com um próton. E aí eu não tenho carga nenhuma, minha carga é zero, né? Mas se eu tenho 8 elétrons e 5 prótons, eu tenho 3 elétrons sobrando. Se eu tenho 3 elétrons sobrando, então aí eu já tenho que a minha carga vai ser 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, então ele não vai estar carregado negativamente? Positivamente? Sim, né? É só você fazer a mesma coisa para quando tiver prótons a mais. Aí você vai saber que eu retirei elétrons, né? E não adicionei prótons, eu retirei elétrons, então eu vou estar com cargas positivas sobrando, então ele vai estar carregado positivamente. Tranquilo? Show de bola. E aí, nessa tabelinha, ele fala exatamente isso, né? Ele fala o seguinte, olha. Geralmente, quando o corpo qualquer apresenta um número de prótons igual ao de elétrons, dizemos que esse corpo está eletricamente neutro. Exatamente, né? Ele não está carregado. A gente fala que ele está carregado, só que ele não tem carga, né? Ou seja, ele está neutro, beleza? O número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Ele tem carga positiva, ele tem carga negativa. Porém, como o número de cargas são iguais, então ele não está carregado, né? Então ele está neutro. Ou seja, o corpo possui carga total igual a zero. Beleza. Portanto, quando o corpo apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons, dizemos que o corpo se encontra eletrizado, ou seja, o corpo apresenta carga elétrica diferente de zero. Exatamente, para ele estar carregado, para ele estar eletrizado, melhor dizendo, eletrizado é a palavra
mais correta aí, né? Porque às vezes a gente fala assim, o corpo não tem carga, né? Todo corpo tem carga, positivas e negativas. O que acontece é que o universo, né, ele sempre vai querer neutralizar esses corpos. Então, o universo tem essa capacidade de dar elétrons ou tirar elétrons. Se ele vê um corpo que ele está com mais elétrons, ele vai tirar elétrons desse corpo. Se ele vê que esse corpo está com menos elétrons, o universo vai doar elétrons para esse corpo, até ele ficar neutralizado, né? Então, ele tem carga? Tem carga, porém ele não vai estar eletrizado se o número de cargas positivas forem iguais aos números de cargas negativas. Beleza? Aí, dizemos que o corpo se encontra eletrizado se haver diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Ou seja, o corpo apresenta carga elétrica diferente de zero. Exatamente. Desta forma, o corpo estará eletrizado quando perde ou recebe elétrons, né? Então, de novo, a gente nunca vai falar sobre ganhar ou receber prótons. Por quê? Porque o prótons tem a carga muito pesada, né? A massa muito pesada, e a gente vai ter que gastar muita energia para tirar ou doar prótons. Então, é muito mais fácil doar ou retirar elétrons. Então, a gente só vai falar sobre o corpo estar com mais elétrons ou menos elétrons. Corpo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Corpo positivo, óbvio, o número de prótons maior que o número de elétrons, né? E aí a gente fala que ele não ganhou prótons, ele cedeu elétrons, né? Como está aí na tabelinha, muito bem descrito. E o corpo negativo, número de prótons menor que o número de elétrons, ele recebeu elétrons, né? Então, o princípio da conservação de carga elétrica, a somatória da carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante, né? Então, como eu disse, né, a questão do universo sempre deixar, né, os corpos neutralizados. Ok, gente? Então aí a gente começa a falar sobre a carga elétrica, né? Como que surge a carga elétrica? Como que o corpo fica eletrizado? Dá choque, por exemplo. É isso, né? É um corpo que tem vou botar assim, deficiência, né? Que no caso nem seria uma deficiência, mas que para o universo o certo seria todos os corpos neutralizados. Mas aí, para gerar essa carga, para gerar essa eletrização, nós temos que ter uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. E aí, para a gente gerar, a gente força isso às vezes, né? Então, existem vários modos de eletrização de um corpo. Ou seja, a gente forçar para que o número de prótons seja diferente do número de elétrons. Seja menor ou maior. O corpo carregado positivamente perdeu elétrons, ou carregado negativamente ganhou elétrons. Tranquilo?